E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom, a gente está iniciando mais uma aula, né? Mas essa aula de hoje a gente vai continuar o conteúdo. A gente já fez a atividade, nós fizemos também a correção. E agora a gente vai passar para ideia de quociente. Gente, quociente, para quem não sabe, é o resultado da divisão, certo? Quando você faz uma divisão normal, 25 por 5, 140 por 7, por aí vai. Quando você faz essas divisões, sempre tem um resultado, onde esse resultado ele é chamado de quociente, certo? Nós temos também o resto da divisão, temos o dividendo, que é o número que está sendo dividido, e o divisor, que é em quantas partes aquele número está sendo dividido. Mas o que nos importa neste caso é o quociente, que é o resultado desta divisão, certo? O resultado. Bom, agora, o que eu quero fazer com vocês? Se vocês verem na página 99, tem lá duas situações. E nós vamos utilizar essas duas situações para acompanhar, certo? O raciocínio da ideia de quociente, certo? Eu vou ler aqui para vocês a primeira situação e aí vamos tentar entender, eu vou tentar explicar para vocês o que ela quer, certo? Retratar. E aí vamos tentar resolver. Por favor, nesse momento não abra o livro. Deixa só eu ler, tá certo? Para vocês, porque aí se você for abrir o livro, aí você vai querer ver aí o que ela tá colocando e tal, tá certo? E aí acaba que você vai tentar entender por si só. Deixa eu tentar explicar para você, tá bom? Vou tentar ler aqui rapidinho e aí vamos continuar. Primeira situação. Carolina e seus amigos estão começando um jogo de aventura. Ela tem 40 cartas para distribuir entre ela e seus amigos. Como eles são 5 pessoas, podemos representar a quantidade de cartas que cada um vai receber como... eu vou colocar aqui, tá? Na primeira situação, ela tem duas maneiras de representação, tá certo? A primeira é 40 divididos por 5. Por quê? Porque são 40 cartas que ela vai colocar para 5 pessoas. Que também pode ser representado por 40 sobre 5. Logo, nós podemos ver que uma fração também representa um quociente, certo? Mas como assim, professor? O que isso tem a ver, né, nesse caso? Gente, vocês têm que lembrar que a fração, nesse caso, ela sempre é uma divisão, onde a divisão sempre é o numerador dividido pelo denominador. Nós lembramos que o número que está em cima na fração, só para ter título de curiosidade, né? É chamado de numerador. Não esqueçam mais disso, tá? Numerador. E o número de baixo? Bom, o número de baixo aqui, nós temos ele como o denominador da fração. E quando nós vamos dividir? Bom, quando nós vamos dividir, nós dividimos sempre. Olha aí, o que eu estou falando para vocês, isso vocês têm que aprender. Sempre quando vocês vão dividir números que estão em uma fração, você sempre vai dividir o numerador no
numerador pelo denominador. Sempre será dessa forma a divisão, certo? Você sempre vai ter o numerador aqui no dividendo e o denominador no lugar do divisor. E aí você, quando você conseguir resolver isso aqui, você vai encontrar o quociente, dessa razão, no caso fração, certo? Então nós temos aqui uma situação que você tem que entender que sempre vai se comportar dessa seguinte forma. E quando você vê situações desse patamar, você vai observar e vai tentar identificar para que você possa construir essa fração e depois dividir de maneira correta, tá? Dividir e encontrar o quociente correto. Bom, no caso da primeira situação, se nós fizermos a divisão, eu vou colocar aqui, ó, colocar diferenciado. Nós teremos então 40, que é o nosso numerador, dividido por 5, que é o nosso denominador, certo? 40 dividido por 5, pela nossa tabuada, que nós temos uma tabuada maravilhosa que vocês deveriam já ter estudado e aprendido, óbvio, né? Aqui você vai ter o resultado de 8. Por quê? Gente, 8 vezes 5 é igual a 40. E 40, para chegar em 40, não falta nada. Então, aqui nessa primeira situação que nós temos, nós podemos observar que o nosso quociente é o número 8. Então, cada uma das pessoas que iriam jogar com a Carolina vão ter 8 cartas. Tá certo, gente? A gente vai agora construir, tá? A próxima situação. E aí nós vamos ler juntos e vamos tentar entender, porque a próxima situação é um pouco mais complicada que essa. Essa ficou bem simples, tá? Mas a próxima situação vai ser um pouco mais complicada e vocês vão saber por quê. Tá certo? Pronto, galera. Gente, ó. Situação 2. Na situação 2, eu vou ler para vocês, tá? E aí eu quero que vocês tentem entender primeiramente, tá? Vou tentar assimilar juntamente com vocês depois da leitura. E aí nós vamos colocar no papel a explicação, tá bom? Não tenham pressa, tá certo? E assistam com calma, tá bom? Vamos para a leitura, né? Situação 2. Fabrício foi passar o fim de semana com os amigos no sítio de sua avó, Vera. Ela estava mostrando o pomar para as crianças e colheu 3 laranjas maduras para dividir entre Fabrício e seus 3 amigos. Nessa situação, a ideia de quociente se dá pela divisão das 3 laranjas entre 4 crianças, que nós podemos representar da seguinte forma. Eu vou representar aqui com vocês e aí a gente vai tentar trabalhar em cima disso. Ela tinha colhido, né, a avó Vera, 3 laranjas. 3 laranjas.
Beleza. Mas, no caso, ela iria dividir isso entre, no caso, né, 4 crianças. Poxa, é uma ideia que você tem que ter sempre na mente. Essa divisão sempre tem que ser em pedaços iguais, o que nós chamamos de partes iguais. Por quê? Porque você não pode ter desigualdade na hora que você vai dividir algo. É claro que sempre tem algumas pessoas que fazem essas divisões meio que erradas, onde há pessoas que ganham mais do que outras, mas aqui nós devemos nos atentar, né, observar que sempre essas divisões onde nós relacionamos com frações, com ideia de fração, essa parte que você vai dividir é sempre em partes iguais. Então você vai ter que fazer como? Você tem duas maneiras de representar. Primeira maneira, 3 dividido por 4. Na mesma forma que nós vimos agora anteriormente. Ou você também pode representar que é igual a esta, certo? 3 dividido por 4 em formato de fração. Nesse formato e nesse, nós podemos observar que o numerador, que é a parte que está sendo dividida, é menor que o denominador. Poxa, professor, mas aí se é menor, não tem como dividir? Mas tem sim, tem como dividir sim. Eu vou só dizer uma maneira para vocês e vocês pensem aí, ó. Peguem a laranja, que é o nosso caso em comum, e cortem ela ao meio, certo? Eu vou fazer aqui um esboço bem fraco, tá? Ó. Aqui é a laranja. Laranja é meio oval, né? Mas não tem problema. O interessante é que você entenda. Aqui é a laranja vista de lado, tá? É como se ela estivesse aqui, ó, em pé, e você estivesse vendo ela aqui, ó, da lateral, tá certo? Então, essa é a visão que você está tendo da laranja. Você não está vendo ela, você pode estar vendo ela de cima também, tá certo? Essa também pode ser a visão dela periférica de cima, tá certo? O importante aqui é o que, como é que você vai cortar ela. Por quê? Porque você vai ter que dividir ela de alguma maneira para conseguir que as 4 crianças tenham pedaços, ou no caso partes iguais. Como é que você vai dividir essa laranja? Você vai cortá-la em cruz, certo? Você vai cortá-la em cruz, de maneira que você tenha 4 pedaços de mesmo tamanho. E você vai fazer isso com as 3 laranjas. Essa situação nos indica que quantos pedaços da laranja cada criança vai conseguir? Bom, se são 4 crianças, cada criança vai conseguir um pedaço de cada laranja. Mas nós temos então 3 laranjas. Então cada criança, vou colocar aqui ao lado, tá? Mas também vou deixar aqui aparecendo aqui embaixo, tá? Cada criança receberá 3 pedaços
de mesmo tamanho. Então, cada criança vai ter 3 pedaços da laranja de mesmo tamanho. Por quê? Gente, vocês sabem que criança é demais, né? Então, se você for desigual com ela, se o coleguinha recebeu pedaços a mais ou pedaços maiores, ela vai se sentir triste. Então, aqui, a avó de Fabrício cortou todas as 3 laranjas em pedaços de mesmo tamanho, iguais. Logo, quando ela dividiu 3 pedaços para cada criança, as crianças tiveram a mesma quantidade, cada uma. Mesmo que nenhuma delas tivessem uma laranja completa, mas elas tiveram pedaços iguais. Isso é uma ideia de quociente. Quando ela divide isso, olha aí, ó. Vamos fazer a divisão agora. Você fez a divisão de laranjas, né? Foi uma maneira mais, vamos dizer, mais lúdica de fazer essa divisão. Agora vamos fazer essa divisão em termos numéricos. Se você fizesse essa divisão em termos numéricos, você tem aqui, ó, 3 dividido por 4. Certo? 3 dividido por 4, nós sabemos que não pode acontecer. Então, você tem o quê? 0, vírgula, e acrescenta um 0 aqui. Certo? Esse 0, vírgula aqui que você colocou é porque você não poderia dividir 3 por 4. Então, você colocou 0. 0 vezes 4 é 0. E 0 para chegar em 3 é o próprio 3. Aí você colocou uma vírgula e acrescentou um 0 aqui no 3. Agora você tem 30. 30 divididos por 4 dá exatamente 7. 7 vezes 4 é 28. E 28 para chegar no 30 falta 2. 2 nós sabemos que também não é maior ou igual a 4. Porém, como a gente já colocou o 0 aqui e a vírgula, nós não podemos fazer isso novamente. Então, você vai só acrescentar o 0 aqui, ó. Só acrescentar ele aqui. 20 dividido por 4 é igual a 5. Então, nós teremos, depois dessa divisão, ó, 5 vezes 4 é 20. Para 20, nada. Quando nós dividimos 3 por 4, nós resultamos em 0,75. Então, cada criança conseguiu 0,75 da laranja. O que isso nós podemos dizer em termos de porcentagem, que é exatamente igual a 75%. Mas isso não vem a calhar agora, tá? A gente não está trabalhando ainda com porcentagem. Mas é só a título de curiosidade de vocês que esse conteúdo puxa outro, que é porcentagem, certo? O que eu quero que vocês identifiquem aqui é a ideia de quociente que você tem que ter. Qual era o quociente dessa situação 2? 0,75. Esse era o quociente. Esse, 0,75. Certo? Você, no caso, você pode também colocar como resposta 3 pedaços, como foi aqui. Mas se na questão pedisse que você dividisse 3 por 4, especificamente, o resultado seria 0,75, certo? O que eu queria trabalhar com vocês hoje era isso, tá? Era bem simples, é um conteúdo muito simples, tá?
Ficou um pouco longo porque eu quis detalhar bem o conteúdo, então tá bem detalhado para vocês a ideia de quociente, que você é o resultado de uma divisão, tá certo? Lembrem-se disso. A ideia de quociente é você ter ideia do resultado de uma divisão. Aqui você teve dois resultados diferentes, mas que eram iguais ao mesmo tempo. Diferentes por quê? Porque aqui você teve um resultado de 3 pedaços da laranja. 3 pedaços iguais. Mas esses pedaços aqui são exatamente 75% ou 0,75% da laranja, de cada laranja, certo? Então isso aqui é um panorama geral de uma divisão. Fora isso, tá, gente? Eu quero que vocês vejam com calma isso. Qualquer dúvida, coloquem lá no meu PV ou no grupo, tá certo? Não se acanhe, não precisa ter vergonha de fazer isso. E digo mais, se você entendeu essa ideia, ótimo, coloque lá para mim também, que você entendeu. Também ajuda quando eu sei que você está conseguindo me acompanhar. Acompanhar não só o conteúdo, mas também o meu pensamento. Porque assim, não adianta você estar vendo os meus vídeos, mas não estar acompanhando o meu raciocínio, da maneira que eu estou pensando. Porque assim, eu estou aqui ensinando vocês, tentando repassar o conteúdo que eu já consegui assimilar para vocês, mas eu não sei se a maneira ou as palavras que eu estou falando são palavras que estão chegando até vocês da maneira correta, que vocês estão conseguindo entender. A minha linguagem pode ser um pouco mais difícil de entender. Se você não conseguiu, me pergunte, para que eu possa procurar outra maneira de dizer, tá? Possa procurar outra maneira de explicar para você. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a todos que estão assistindo, que assistiram até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula, na segunda-feira, tá certo? Os demais que estão assistindo, voltem para o grupo. Vão lá. Participem da aula, que eu preciso da participação de vocês e vocês precisam da nota de participação. Tá certo? Abraço a todos e até mais.